Céus e da terra, neste primeiro culto deste ano que se inicia, ó Pai, aqui estamos reunidos, Senhor, em Tua presença, para adorar a Tua majestade santa, Pai, porque só Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai Celestial, aquietamo-nos em Tua presença, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor, falando conosco, nos posicionando, ó Pai, em Teu bendito plano perfeito. Ó grande Espírito, nesta manhã, Pai, recebe a nossa adoração, que a nossa adoração, ó Pai, atrai a Tua atenção, Senhor, e Tu se sinta bem em nosso meio, Pai, adorado, amado, Senhor, exaltado, Pai, porque só Tu és digno, ó Deus. Por isso, Pai, amém, recebe nosso louvor como oferta suave e agradável em Tua presença. Ó grande Espírito, passeie em nosso meio, ó Pai, porque Tu és o convidado especial nesta manhã. Sem Ti, ó Pai, isso aqui é somente um lugar, mas com Tua presença, Senhor, sabemos que estamos no céu, ó Pai. Deixa-nos, ó Pai, sentirmos a cortina caindo de trás de nossas costas e entramos no mais profundo lugar, em intimidade contigo, ó grande Espírito. Ó Deus, que toda fortaleza mental do inimigo venha cair por terra neste momento, Pai, e que Tua palavra corra como um rio, Pai, com águas cristalinas, Senhor, saciando a sede e a fome de justiça em nossas almas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Sim, irmãos, Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Rói. Ele é o Deus que vê a tua necessidade nesta manhã. Ele é o Deus que vê o pedido de oração de você nesta manhã. Amém? E saiba de uma coisa: Jesus Cristo nunca despediu ninguém vazio. Aleluia, graças a Deus. Vamos adorá-lo? Quando eu oro a Deus, posso ouvir Sua voz falando comigo, dizendo: não temas. O quê? Filho meu. Sua presença me leva a sentir Sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é o meu lugar. Vou mergulhando em águas profundas. Graças a Deus, onde está a palavra. Vou mergulhar em águas profundas. Tu estarás. Mergulharei até as grandezas encontrar. Oh Deus, me tornarei o quê? A palavra deste dia. Ele é o Rói, é o Rói, o Deus que tudo vê. É o Rói, o Deus que tudo vê. Ele me vê quando estou ao pé de zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor dos céus, pois Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sob as trincheiras de Satanás. Eu
vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Então declare: Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele já proveu, Ele já proveu. A vitória é nossa, uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas. Ele proverá, Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em tua vida. Ele já proveu, Ele já proveu. Eis o mistério, era Deus em Cristo. Quando eu oro a Deus, posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo: não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é o meu lugar. Vou mergulhando, aonde? Em águas profundas, onde está a palavra. Glória a Deus! Vou mergulhar em águas profundas, tu estarás. Mergulharei até as grandezas encontrar, me tornarei o que? A palavra deste dia é o Roy, o Deus que tudo vê. Oh, é o Roy, o Deus que tudo vê. Me vê quando estou ao pé de Zimbra, naquela luta, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então o que nós fazemos? Então eu oro a Ti, ó Senhor dos céus, pois Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. E não vamos perder, marchando eu vou. Declare: o que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá. Deus de vitória, manhã de vitória, manhã de vitória. Hoje em tua vida, declare: Ele já proveu, Jeová Jireh, uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossa. Ele proverá, Ele proverá uma saída. Eis o mistério, hoje em tua vida. Ele já proveu.
nossas vidas. Graças a Deus, aleluia. É som de vitória, é aplauso de vitória. Ele já proveu, ele já proveu. Aleluia. Vamos ouvir irmão Pablo louvando o Senhor Jesus Cristo com a igreja, amém? Graças a Deus. É verdade, irmão Abraão, eu tava com saudade disso, né? Deus abençoe a todos. Da região dos perdidos, Deus nos tem tirado. Suas portas são as do inferno, e por elas muitos têm entrado. Finalmente ouvimos a explosão, as vozes dos 7 trovões. Desta vez falaram claro os mistérios dos 7 selos. E aqui estamos na segunda parte de um mistério tríplice. Uma parte o Filho do Homem falou, e a outra está em ti e em mim. A mensagem da bomba
seja o nome do Senhor. Meu Deus, que maravilha, não é verdade, irmãos? Ah, coisa boa, meu Deus. Vamos ler os pedidos de oração. Amém. Graças a Deus. A irmã Vera pede oração por seus filhos. Amém. Cristiano e Cristina. E pelo seu esposo, irmão Hélio. Amém. Já quero aproveitar, amém, e anunciar a visita do irmão Hélio aqui nesta manhã. Graças a Deus. Sinta-se muito bem-vindo em nosso meio, irmão Hélio. Amém. Que irmão possa ter, receber as mais ricas bênçãos de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmão Brutus pede a libertação dos seus. Amém. Para que Deus liberte completamente o seu filho. Amém. Que Satanás o solte. Gostei desse. Que Satanás o solte. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Deus com certeza fará isso. Amém. A irmã Bel pede oração. Amém. Por Vitor, por Tainá, por irmã Rose. Amém. Pela irmã Raíssa, por Alexandre, Charlene. Por si e pela sua família. Amém. Louvado seja Deus. A irmã Margarete pede oração por si e pela sua família. A irmã Odilca pede oração por si, por sua família, pelo pastor Raimundo e pela família de todos os irmãos. Amém? Graças a Deus. O irmão Abraão pede oração por seu filho. Amém? Para que Deus possa libertar e converter o seu coração. Amém? Graças a Deus. O irmão Elídio pede oração por seu professor Adriano. Amém? Que está em estado crítico de saúde. Amém, por conta de uma cirurgia, mas Deus pode curá-lo e salvar a sua alma. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos que é tão importante nós lermos os pedidos de oração, não é verdade? Porque quando você for orar por aquele irmão, você sabe qual é a petição daquele irmão. Amém, louvado seja Deus. E aqui também há agradecimentos. Isso aqui eu acho muito lindo. A irmã Alessandra agradece a Deus pelo aparelho auditivo que ganhou. Deus a abençoou através do governo, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus, isto é maravilhoso. A irmã Odilca agradece a Deus pelas muitas bênçãos recebidas e por sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Você também agradece a Deus pelas bênçãos recebidas? Amém? Então deixa eu mudar aqui um pouquinho, irmão Dico, o seu agradecimento. A igreja agradece a Deus pelas muitas bênçãos recebidas. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nessa manhã, além do irmão Hélio, nos visita nosso querido irmão Miguel. Graças a Deus, Deus abençoe esse jovem. Amém. Graças a Deus, companheiro. Amém, de batalha. E agora vamos tirar a nossa oferta. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar por esses pedidos então. Bendito Pai, como é bom estar em Tua presença, Senhor. Não há lugar melhor para uma pessoa estar, Pai, do que aos Teus pés, Senhor. Pai, sabemos que se há um pedido, Senhor, é porque há uma fé que existe um Deus que responde à oração do seu povo. Deus, Tu é real, Pai. Tu és verdadeiro. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, e nesta manhã, ó Pai, tome a nossa fé em Tuas mãos, Pai, como um incenso suave, Senhor. E Pai,
Tu te agrada, amém, em realizar obras em Teu nome aos Seus filhos, Senhor. E Teus filhos nesta manhã, Pai, entram com ousadia em Tua presença, Senhor, alegres, mas também, Senhor amado, crendo, Senhor, que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Celestial, oramos pelos pedidos, amém, de libertação, de cura, Senhor, dos nossos familiares, Pai, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Pai, oração por conversão, oração para que Tu venha revelar, Pai. O homem não pode trazer revelação a outro homem, mas Tu pode, Senhor, e confiamos em Ti mais uma vez nesta manhã, Pai, porque Tu está no nosso meio de uma forma sobrenatural. Usa o Teu Filho que vai trazer a Tua palavra, Senhor, e oramos pelo nosso pastor, ó Pai, por toda a sua família, por todos os santos. É o que nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos abençoados, né, irmãos, com a vigília, né, que tivemos, uma bênção sobrenatural. E queremos que esse ano também será um ano de muitas bênçãos para nós, amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir a irmã Bel. Vamos começar as bênçãos, né? Vamos ouvir a irmã Bel, louvando o nome do Senhor Jesus. Após a irmã Bel, o irmão Lucas Lima já se prepare para louvar o Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pensando em desistir, mas Jesus, sendo Ele o forte, dizia prosseguir. Quantas vezes estavas perdido, sem saber pra onde ir, mas Jesus, sendo Ele o caminho, dizia: venha a mim.
Aleluia. Vamos ouvir o irmão Lucas Lima. Meu Jesus, irmão. Glória a Deus. Doce Espírito. Deus abençoe os irmãos. Nas primeiras manhãs, um reino de sublime esplendor, e cujas fronteiras nunca se souberam de medo de escuridão. Lágrimas não caíram sobre o chão. Os dias jamais teriam fim, pois habitava ali a perfeição, e era em si, enfim, este jardim. A palavra regia toda a criação, e até dos rios mudaria a direção, e ao pôr do sol o Criador se aproximava pra comunhão ter com seus filhos. O paraíso estava aqui, a paz reinava, mas então o homem falhou e perdeu tudo, e perdeu tudo, e perdeu. Desde então há crianças a chorar, e a dor não escolhe a quem ferir. A maldade corrompeu as gerações, e é inútil procurar por soluções aqui. Desde então sempre há velhos a temer pela morte que virá lhes encontrar, porque existe um fundo a clamar por viver em cada um, exilados em delitos sem perdão. Nenhuma carne jamais se salvaria,
escravos na escravidão. Uma trombeta algum dia soaria pra libertar quem a ouvisse dos milhões e recebeu a sua carta de alforria. 7 eras se passaram e o próprio Deus fez soar o alarido do jubileu, dando ao cativo pecador sua redenção, plena redenção. E então se viu quando passaram por um anjo vigilante com sua espada flamejante, jubilantes a cantar. E naquela estrada outrora perdida, como ponte ele se fez, pra que eu pudesse outra vez comer da árvore da vida. Pense no que pode ser maior, me diga o que pode ser melhor. Cruzou a eternidade, se humilhou, porque te amou. Se fez nosso parente redentor, o inferno e a morte derrotou. E hoje, quanto tempo se consuma, como filho do homem, ele voltou. E veio nos dizer que foi aceito o sacrifício do Cordeiro oferecido. Meu irmão, cante bem alto, cante pra sempre. Sou redimido, teu nome ele já requereu, e assim mesmo por herança se nos deu. E assim ele escreveu a maior história de amor que já se conheceu. Pense no que pode ser maior, me diga o que pode ser melhor. Cruzou a eternidade, se humilhou, porque te amou. Se fez nosso parente redentor, o inferno e a morte derrotou.
Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Amém. Com este hino estaremos introduzindo o pregador nesta manhã. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Bom dia. Não posso deixar de dizer que estou muito feliz, né? Acho que foi um final de ano, foi muito diferente, né? A forma que os nossos corações se prepararam, né? É tão significativo e ainda é um efeito da era de Laodiceia, né? A passagem de ano, né? Sempre nos leva ao fim de algo, né? A gente sempre chega ao final do ano pensando, vamos ter que esperar mais um pouco, né? Para ver esse grande evento, né? Que a gente tanto anela, tão sobrenatural, né? Lá no fundo dos nossos corações, os nossos sentimentos são de que nós queremos ver Deus, né? Manifestar isso, né? Para que o mundo saiba que Ele é real e que as suas promessas de redenção são reais, né? E o iniciar de um ano, né? Muitas vezes a gente inicia um ano, né? Pensando mais um ano de batalha, mais um ano, né? De lutas e esforços, né? Mas esse ano foi um pouco diferente, né? Como nós viemos de grandes decisões, né? E como o último culto foi tão maravilhoso, quando Deus pôde nos abençoar, né? Confirmando as nossas decisões, né? Mostrando que realmente nossos atos, eles estavam na palavra. Nós fomos inspirados a fazer as escolhas. E inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Raimundo. Que Deus abençoe a irmã Sueli e toda a sua família, né? Que Deus abençoe todo o ministério, todos os pregadores, né? Porque o último dia da passagem de ano foi muito especial, né? Nós não ressaltamos isso como querendo demonstrar algo da nossa congregação, mas nós fazemos parte desse ministério, né? O Espírito, a unção que está sobre esse ministério, sobre essa parte do corpo, né? Ele tomou conta de nós, né? Ele encharcou os nossos corações. E o último dia eu acho que foi muito especial, foi muito maravilhoso, né? Eu acho que a palavra se abriu ali de uma forma, né? Tão maravilhosa e especialmente quando o pastor tomou o microfone, né? E começou a bradar contra o pecado e contra a obra de Satanás, né? Então, eu sei que isso está nos pensamentos dos vossos corações, né? Eu queria agradecer a Deus também pela minha esposa, né? Nós tivemos uma passagem de ano muito especial, assim. Eu faço aniversário no dia 30 de dezembro, né? Então, sempre é um dia de reflexão, né? Queria agradecer, porque além da minha salvação, Deus me deu uma esposa tão maravilhosa, tão doce, né? Tão diferente de mim, né? E ela tem muita influência sobre mim, né? E eu fico feliz por isso, né? Que Deus possa te abençoar na tua vida, né? E nós fizemos um pacto, né? De dar um passo mais para dentro, né? Do lugar onde a gente nunca deveria ter saído, né? Entrar mais para dentro, né? Desse lugar maravilhoso, né? Que é o seio de Jesus, que é onde João estava, né? Era um simbolismo, né? E João, ele mesmo fala que ele era aquele que Jesus mais amava, né? E quando a gente olha isso, parece uma expressão natural, mas ela não é, né? Porque os pensamentos procedem do coração, né? Então João era aquele que estava com a sua mente mais perto dos pensamentos de Jesus. Ele era aquele que ele compreendia realmente, né? Por isso que o livro dele é tão diferenciado, né? A forma que João viu a palavra, ele viu através da mente de Cristo. Por isso o seu evangelho, ele é um evangelho profético, mas além daquilo que os discípulos viram e puderam escrever, né? E eu quero... Hoje é uma mensagem muito simples, é a mensagem...
o título que eu vou dar para essa mensagem é O Sinal. É a mensagem O Sinal. E a gente vai ver ela, eu pretendo, durante um tempo, estar falando sobre o sinal. Alguns meses, né? E diante da misericórdia de Deus, a gente costuma ler as mensagens e por elas serem muito sobressalientes, né? E nos mostrarem muitos pontos naturais que nós temos que corrigir na nossa vida, nós temos o costume, às vezes, de idolatrar essa pregação, né? E de ficar falando bem dela, de usar ela como um símbolo, né? Até como uma experiência que a gente teve na nossa vida, né? Mas muitas dessas mensagens, eu diria todas elas, né? Elas vão além, né? Do simbolismo, elas vão além daquilo que naturalmente nós recebemos, né? Há algo contido nas entrelinhas de cada pregação dessas que foi transcrita no nosso tempo. E é isso que é o alimento. E é isso que vai alimentar nossas almas. Porque só a letra a gente adquire, qualquer leitor pode adquirir o conhecimento da mensagem. E o maior teólogo hoje no mundo, ele é um homem da mensagem, ele tem que ser. Porque a mensagem tem o maior conhecimento que há sobre a terra. Mas isso tem que se tornar revelação, né? Então que o Espírito de Deus possa ter misericórdia de nós, né? Vamos orar e vamos ler em Êxodo 12. Eu quero que vocês fiquem atentos à leitura de Êxodo 12 e tenham no seu coração o sinal. Nós vamos falar sobre expor o sinal, né? O que é expor o sinal realmente, né? O que é ter esse sinal? O que é o sinal? Que preço custa esse sinal, né? O que devemos fazer com ele, né? Até onde o sinal tem validade, né? Passagem para onde esse sinal? Há uma empresa que recebe esse sinal? Outras empresas para outros destinos não recebem esse sinal? Esse sinal não tem validade para outros caminhos? É isso que nós queremos ver, né? Então vamos orar. Amado e bendito Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar presente mais uma vez, Senhor, na nossa pequena congregação, Pai. Obrigado por o Senhor abençoar o nosso pastor e inspirá-lo, Senhor. E nós podemos ver claramente, Pai, que ele caminha inspirado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor nos ensinou, Pai, que é a igreja que levanta o nicolaíta, Pai, é a igreja que levanta o falso profeta, Pai, porque ela crê naquelas coisas sem vigiar na Tua palavra, Senhor. De alguma forma ela te substitui na sua vida, Pai. Mas nós somos gratos, Pai, pela inspiração que o Senhor nos deu, Pai, para escolhermos o nosso ministro e a nossa congregação, Pai, para estarmos em meio aos nossos irmãos aqui, Pai. Todos nós com um único objetivo, Pai, ser batizado com o Teu Espírito Santo, Pai, buscarmos esse sinal, Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai, se de alguma forma nós te envergonhamos, Pai, se nós entristecemos o Teu Espírito em algum ponto da nossa caminhada, Pai. Mas como a nossa irmã agradeceu aqui, a Tua graça, Senhor, o favor que nós não merecemos, Pai. Ó, Senhor, Ele tem se renovado a cada dia, Pai. Que o Senhor possa tomar, então, os erros que foram confessados diante de Ti, Senhor, e ser glorificado nisso, Pai, mostrando que realmente, Pai, e essa é a realidade, Pai, por mais que nós venhamos a ter uma boa vida e ser boas pessoas, Pai, nós nunca vamos merecer, Pai, ser salvos, Pai, nós nunca vamos merecer, Pai, receber o Teu Espírito Santo, Pai, mas nós caminhamos em obediência à Tua palavra, porque o Senhor quis nos dar de graça, Pai. O Senhor apenas pediu que nós crêssemos nisso, Pai, e nós obrássemos a nossa fé, Pai. E a nossa fé nos mostra que nós temos que ser obedientes à Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, toma a Tua palavra nessa manhã humildemente, Senhor. Limpa os nossos corações e os nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor possa estar presente em cada coração aqui, Pai. Senhor, nos aproxima de nossas teofanias, Pai. Esses corpos invisíveis, Pai, que nós não vemos, Pai, mas que carregamos ao nosso lado, Pai, que estão aqui para nos ensinar como o Senhor falou, Pai. Nós queremos ouvir hoje das nossas teofanias, Pai. Corpos reais ao qual o profeta esteve neles, Pai. Esses são os corpos que serão fundidos com os nossos corpos naturais, Pai. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nos guia na Tua palavra nesta manhã, Senhor. Amém. Estou um pouquinho gripado, com dor de garganta, por isso eu peço perdão aos irmãos, né? Nós vamos ler em Êxodo 12, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será por princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com os pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com seus pés, e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar? A primeira coisa que nós vemos claramente, falando a respeito do Êxodo, nós voltamos no Velho Testamento tendo isso como um tipo, Então a primeira coisa que nós vamos observar é que o Êxodo, ele não se deu de qualquer forma, Houve uma promessa antes de haver um cativeiro. E depois do cativeiro, o cativeiro serviu para levar aqueles homens a eles realmente clamarem e gemerem pela libertação. Isso por si só, se nós trouxermos para os nossos dias, nos mostra que a nossa vida de sofrimento e de lutas, ela quer nos levar ao terceiro êxodo. É um propósito de Deus fazer dessa maneira. Porque em si só, o homem não encontra em si só do que se arrepender. Porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Porque o homem, ele não cria que pecava. O homem sempre creu que ele tem agradado a Deus. Na sua forma de ser, no seu bom trato, com a sua educação, com o seu conhecimento, com os benefícios que ele traz através da ciência para o ser humano, e muitos deles são usados por nós. Mas Jesus falou que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, para mostrar que esta vida, ainda em si, ela era humana, para levar o homem ao jardim do Éden. E o homem só poderia ser levado ao jardim do Éden por fé. Então, por não crer em Deus, o homem não tinha como se arrepender. Porque é necessário que você creia que Deus existe para que possa se aproximar dele. Então, dessa forma, o Espírito Santo foi enviado aos homens, para nos convencer do pecado. Da mesma forma, o Espírito Santo foi nos enviado para nos convencer da justiça. Mostrando que Deus tinha pago aquela falta que foi cometida diante da sua palavra. Deus tinha preenchido aquele espaço vazio aonde o homem foi separado de Deus na sua aliança. E da justiça, mostrando para nós que o preço tendo sido pago, agora Deus estava na parte do julgamento no qual ele derramou juízo.
sobre o transgressor. E você poderia dizer, o transgressor não foi Adão? Porque Eva foi enganada. O transgressor foi Satanás. Satanás foi criado como um transgressor. Ele veio para roubar, para matar, para destruir a vida dos filhos de Deus. Ele é um especialista em fazer desta maneira. Por isso que ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque sem conhecer a formação do bem, como ele desfaria o bem? Como ele desmancharia o bem? Aplicando o mal? Ele teria que conhecer essas coisas para que ele pudesse se infiltrar na vida de cada filho de Deus. E fazer com que esse filho de Deus, ele caminhasse contra Deus, mesmo inconsciente. Porque um espírito ele só pode usar um corpo. E Satanás, com todos os seus atos que ele fizer contra Deus, ainda assim ele é um homem reverente. E o exemplo de reverência que nós temos na Bíblia é Sara. Quando Paulo fala a respeito da mulher, fala que a mulher tem que ser reverente. Ela tem que reconhecer a autoridade que está sobre o seu marido e estar sujeita àquela autoridade. Da mesma forma a igreja. Mas veja, Satanás é um espírito reverente. Toda vez que você vê um demônio se aproximar da presença de Deus, quando há reunião dos filhos de Deus, ele sempre vem com reverência, reconhecendo a autoridade que Deus tem e se colocando embaixo dessa autoridade. Nós vemos isso no céu, quando os filhos de Deus se reuniram lá no livro de Jó. Nós vemos isso nos tempos de Micaía, quando um demônio veio e foi enviado da parte de Deus. Nós vemos isso no tempo de Saul, quando aquele espírito mau enviado da parte de Deus, ele não tocou a vida de Saul, até que Deus o condenasse como inimigo. Nós vemos isso quando Deus encarnou na terra e veio sobre Jesus, diante do gadareno, como aqueles espíritos com sujeição, eles se colocaram diante de Jesus. Nós vemos isso na igreja, quando Paulo estava chegando numa cidade e aquela mulher endemoniada, como ela se sujeitou diante de Paulo. Então nós vemos que ele é um espírito reverente, mas a igreja ela vai além da reverência. Ela vai além da reverência. Nós ouvimos o hino que nós adoramos a Deus aqui, né? Ela é Ele, e ela muda os pensamentos de Deus. E de que forma nós podemos alcançar isso, né? Então Deus foi programando a redenção do homem. Porque Deus, nós temos que entender que Deus tem pensamentos perfeitos. E Deus, ele não escolhe o melhor para os seus filhos. Essa afirmação, ela não está de acordo com a palavra de Deus. Deus sempre escolhe aquilo que é perfeito. Quando Deus tem um pensamento no seu ser, aquilo sai do seu coração e vem para a sua mente para que ele possa falar e trazer à existência. E aquilo é perfeito. Tudo que destoar da palavra de Deus é imperfeito. Seja para o extremo de melhor, seja para o extremo de pior. Essa é a mente de Deus, isso é o que Deus é. Então Deus, quando pensou a redenção, eu peço perdão a Deus por usar essa palavra que eu vou usar, mas que nós humanamente possamos entender. Deus teria que garantir a volta dos seus filhos. Porque quando ele pensou em criar seus filhos, ele teria que garantir isso. Porque a redenção é trazer de volta. E você não pode trazer de volta algo que você não tem direito. E diante da lei de Deus, que requeria o preço de vida diante do pecado, Deus não tinha como trazer de volta seus filhos se ele não garantisse a volta deles. Porque Deus os colocou no Éden, não conhecendo o bem e o mal. E lhes deu uma ordenança. E sabia Deus que o homem cairia, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou este homem dentro de um animal. Ele formou um animal do pó da terra e fez deste animal uma casa para que o homem pudesse habitar dentro deste animal. Por isso há glândulas sexuais no corpo do homem. Então é um ser com duas naturezas. Mas o que Deus queria redimir era este homem que estava dentro.
Mas esse é o mistério. Para que esse homem que estava dentro deste animal pudesse ser redimido após a queda, ele teria que ser redimido com tudo que estivesse sobre o seu domínio, sobre a sua autoridade. E naturalmente, este animal que Deus criou para que o homem pudesse habitar dentro dele, ele teria que ser redimido junto agora. E essa é a grande coisa da redenção. O homem, ele é redimido com a sua casa. Ele é redimido com aquilo que ele habitou dentro. Quando nós ouvimos o pastor, ele leu um versículo que eu amo muito, né? É um versículo que está lá em Filipenses 3. Deus transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso como o dele. Deus está transformando este animal em um corpo glorioso como o dele. Por isso que a natureza espera e geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. Porque tudo que for redimido com os filhos de Deus estará sobre a sua posse, sobre a sua liderança. Então Deus, ele veio através do Êxodo, criando etapas para que o homem pudesse se condicionar à redenção daquele cativeiro. E primeiramente o que Deus enviou ao homem foi um profeta. Deus enviou Moisés ao homem. E Moisés, ele já nasceu sobre sinais. Ele já nasceu sobre perseguição. Ele já nasceu em um tempo que buscavam exterminar a promessa de Deus. Porque Israel foi para o cativeiro com uma promessa. E nós estamos na terra com uma promessa. Com a promessa de redenção, a saber, o nosso corpo glorioso. Mas como chegar a isso? Então Deus envia um profeta como ele enviou Moisés. E aquele profeta, até que ele possa entender a sua vida mal compreendida, ele vai tendo experiências com o Espírito de Deus. E Deus vai nutrindo ele de tal forma que ele chega a um ponto de apodrecer a si mesmo como um ser humano, para que então Deus possa usá-lo e falar através dele. É uma coisa que muitas vezes nós não atentamos na palavra de Deus, mas não há um profeta que não seja um sacrifício vivo. Por isso que um profeta é Deus na Bíblia. Por isso que Jesus falou que aqueles a quem vem a palavra de Deus são deuses, porque eles são um sacrifício vivo. E nós vemos que esse profeta foi enviado, e logo em seguida Deus enviou a coluna de fogo, para mostrar que Deus estava ungindo aquele homem. E aquele homem que estava sendo ungido, Deus estava provando que ele era um enviado através da origem daquele homem. Porque veja, os animais têm origem na terra, eles foram criados. Os animais não são eternos, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos no livro de Ezequiel, ou no livro de Isaías, quando Deus fala para Satanás, ele diz: és homem, mais sábio que Daniel, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. Então quando Deus enviou a coluna de fogo, para que seguisse o profeta, para que o povo visse que aquele homem era um enviado de Deus e fora ungido, Deus estava enviando a origem da vida, mostrando que aquele homem que falava as palavras de Deus, ele tinha a origem no próprio Deus, naquele corpo que Deus havia criado para si, no Logos. E esse é o trabalho da coluna de fogo. Ela vem para vindicar o homem que Deus vai falar e obrar através dele. E é essa coluna de fogo que traz prodígios, sinais
e maravilhas, porque ela segue aquele que crê. E nós vemos que no Êxodo, Deus deu mais uma coisa para o povo, mostrando que aquele homem que estava sendo ungido, ele era para trazer uma mensagem para o povo. E Deus deu algo para o povo ficar em segurança, caminhando na liderança daquele homem. E este foi o sinal. Qual era o sinal? O sinal era o sangue. Literalmente a química do sangue de um cordeiro nas vegas da porta. Então o sinal, ele era a justificação no Êxodo. Aquele sangue justificava o homem de todo o seu pecado, porque havia alguém que tinha morrido por ele. Ou melhor, havia um ser que tinha morrido por ele. Mas que ser era esse? Esse ser, ele não tinha origem na coluna de fogo. Esse ser, ele tinha origem na terra. E produzam as águas, e produza a terra. Se você olhar a criação dos animais, todos eles foram produzidos pela terra. Porque o animal, ele não recebeu uma alma. O animal, ele é só um ser vivente. Ele não é uma alma vivente. Quando você vê um animal, não são dois seres. É apenas um ser. Mas quando você vê o homem, isso é diferente. Um homem que recebe o Espírito Santo de Deus, são dois seres em um corpo. Isso está lá em Ezequiel 28. Lhes darei um novo espírito e colocarei do meu espírito no mesmo corpo. São dois seres que devem andar em comunhão. Então você vai vendo que o sinal, ele vai um pouquinho além do que o simples fato de dizer que nós somos crentes e que temos na nossa casa o quadro da mensagem, a estatura de um varão perfeito, e que nós oramos ao meio-dia, né? Mas temos uma vida dividida. Porque o que é expor? Você tem que expor o sinal. E o que é esse sinal que foi dado? A primeira coisa que nós sabemos sobre o sinal é que para que você obtenha o sinal, você tem que pagar por ele. E o profeta tipificou isso como sinal de uma viagem. Então há um preço a ser pago por este sinal. Qual é o preço pago por este sinal? Preço de morte. Você pode observar que o cordeiro, ele tinha que ser morto conforme o número das pessoas que estavam naquela casa. Então não podia exceder o alimento do cordeiro, porque o excesso desperdiçaria a mensagem, desperdiçaria o cordeiro. Haveria um desperdício do sacrifício, de tal forma que o homem se sentiria tranquilo e não cingiria seus lombos, e não calçaria suas sandálias, e não estaria pronto para uma partida. Ele viveria uma vida tranquila, mas dissoluta em Israel, sem temor e sem conhecimento do que à noite havia de acontecer. Que o sinal tinha sido dado para que a obra de um anjo destruidor viesse sobre a terra. Além disso, você pode observar também que aquele sangue era uma química. E aquele sangue, ele tinha que ser passado nos umbrais da porta, e a Escritura nos deixa clara que nenhum homem poderia passar pela porta para o lado de fora depois que aquele sinal for exposto. Porque não havia como ele voltar para casa. Deus estava deixando claro que uma vez esse homem embaixo do sinal, ele teria que permanecer embaixo do sinal até que uma voz profética o chamasse para fora no momento em que o caminho estava livre. E como você paga o sinal? Você paga o sinal fazendo morrer a si mesmo. Você paga o sinal com a sua morte. Porque o sinal era o que garantia a Israel de que o anjo da morte não tocaria aquelas casas.
E que os primogênitos daquela casa não morreriam. Não morrendo os primogênitos, a descendência deles estava garantida. E esse sinal era a segurança. Mas muitas vezes você pode observar que você pode ter o sinal, mas há o momento certo de você tomar o ônibus. Você pode pagar o sinal e reter o sinal com você, e você pode não estar no momento, no horário e no lugar correto para que você vá naquela viagem. Uma outra coisa que nós temos que entender é que o sinal, quando você adquire o sinal, quando você recebe o Espírito Santo, chega um momento que você tem que expor ele para que ele seja conferido e lhe dê passagem no rapto. Porque se você não apresentar o Espírito de Deus para Jesus Cristo, de maneira nenhuma você será transformado vivo. Porque o anjo da morte, ele já tem passado sobre a terra. E é uma conferência para conferir aqueles que têm os sinais na testa. Aqueles que clamam e gemem pelas abominações que são feitas na terra. Isso é Ezequiel 9, mostrando a respeito do selamento dos 144 mil, o mesmo selamento entre os gentios, que os colocará no mesmo momento. É a mesma viagem. Aleluia. Então você tem que expor o sinal. E o momento de expor o sinal, esse é o momento mais crucial. Porque como nós falamos a respeito da mensagem e o sinal, você ouve grandes pregadores falando da mensagem e o sinal, idolatrando a mensagem e o sinal, e dizendo que ela é o Espírito Santo, e dizendo que apenas nós devemos nos acomodar e levar uma boa vida, pregando contra aquilo que foi ensinado. Porque a mensagem e o sinal, ela foi ensinada em um momento que o profeta queria que a congregação não estivesse mais acostumada com o sobrenatural, e que ela entrasse em desespero, vendo que eles estavam sendo enganados, descansados na cadeira de predestinação de Moisés. Estavam se sentindo confortáveis no mundo. Tamanha era a abundância que Deus estava derramando de bênçãos sobre eles. Não estavam preparados para a guerra. E se nós formos ver na vida do profeta, porque há 3 coisas que Deus deixou para nós, para que nós nos guiássemos por elas, que é a Bíblia, que é o Urim e Tumim, e a mensagem que foi pregada pelo profeta através da unção do Espírito Santo, que nos mostra as coisas que estão escondidas na palavra, e a vida do profeta onde todas essas coisas se cumpriram. Então nós podemos ver que nós podemos ter uma vida religiosa, nós podemos ter uma vida santificada, com o Espírito Santo andando em nosso meio, porque isso é uma vida santificada. E nós podemos não expressar o Espírito Santo de Deus como um sinal na terra. E isso é crucial para que você vá no rapto. Irmãos, ninguém vai no rapto faltando algo da estatura de um varão perfeito. Irmãos, ninguém vai no rapto sendo meio crente. Ninguém vai no rapto não tendo consciência do que nós estamos adentrando. Porque o rapto, ele é a passagem para um outro mundo, onde nós desceremos nesse mundo e encararemos uma grande guerra. O rapto não é o fim do caminho. O rapto não é o fim do caminho. Então, quando nós vamos caminhando na nossa vida de santidade genuína, nós temos que estar mantendo o sinal exposto. E o profeta dá tipos. Ele mostra que não é manufaturar. Não manufature o sinal. O que é manufaturar o sinal?
Eu quero fazer uma parábola para que você entenda. O meu objetivo é sempre trazer essas coisas ao nosso entendimento. Se você está preparado para o rápido, você está vestido das vestes de rei. Então você sai na porta da sua casa vestido de rei, mas com um cap de ditador. Ora, quando o anjo passar, ele vai olhar para a sua vestimenta, ele vai ver que o seu chapéu não está de acordo com a roupa que você está vestindo. Verdade. Quando o anjo passar e ver você vestido de rei e coroado como um príncipe, mas ele olhar nos seus pés, não há sandálias, aos sapatos da moda, ao desejo de parecer com o mundo, isso é manufaturar. Agora, o que fazemos para não manufaturarmos? E essa é uma pergunta que vem sempre sobre o nosso coração. Eu tenho o desejo de não manufaturar as coisas. Então eu devo ser do jeito que eu sou? De maneira nenhuma. Porque quando você fizer isso, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando você descansar no que você é, de alguma maneira você vai encontrar o Espírito de Deus se afastando de você. Então qual é a maneira? A maneira é você afligir a vossa alma. Afligir a vossa alma e clamar a Deus para que Deus transforme o seu coração. Para que Deus te dê vitória na luta que você tem pessoal, porque a luta é contra você mesmo. Não é contra os nossos irmãos que não creem como nós. A luta contra Satanás já está vencida. Mas Satanás tem direito de habitar em nossa carne. Demônios, que são demônios atormentadores, febres, enfermidades espirituais e psíquicas, atormentadores, que estão aí para atormentar os filhos de Deus e os homens. Eu falava com um irmão outro dia a respeito do amor não fingido. E quando o Pelo fala que nós não deveríamos nos amar com amor fingido, ele não está dizendo assim, se você tem um amor fingido por um irmão, então não ame ele, vire as costas e não fale com ele, não tenha nenhum... Não é isso que ele está falando. Ele está falando que se você não tem conseguido amar o seu irmão genuinamente, aflija a sua alma, faça jejum, isso é jejum, aflija a sua alma, vá diante de Deus e peça por esse amor genuíno. E não saia do milharal enquanto o seu corpo não apodrecer. Ou Deus lhe dera o fruto daquilo que você deseja. Porque se há um fundo que clama, o fundo de Deus responderá. Então, como nós podemos manufaturar o sinal? Dessa forma. Nós não podemos esquecer que nós estamos num caminho que não tem volta. Nós jamais voltaremos a ser o que nós éramos. Você que está aqui hoje, que foi batizado em nome do Senhor Jesus, você jamais voltará a ser o ímpio que você era. Você jamais voltará a ser tão desobediente como você era. Se você deixar o caminho, você levará uma vida de aflição e desprezo de si mesmo. É verdade. Cometendo pecado e sendo moído pela mensagem que você ouviu. Por isso que o juízo para alguns é maior do que para outros. Isso parece um paradoxo quando Deus fala que Ele julga todos igual. Mas é porque aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo. E veja, participar não é vir na igreja e observar o Espírito se manifestar. Participar é receber as bênçãos desse Espírito que se manifesta. Mas eles pisam novamente o sangue do Senhor Jesus. De que forma eles pisam? Manufaturando. Levando uma vida de qualquer jeito. E nós vemos nesse caminho chamado mensagem, muitos que fizeram nome para si, reverendos e grandes bispos, manufaturando sinal. Tomando a mensagem como sinal, como um livro, um jornal que depois que você lê, você aplica e prega aquilo como uma cultura. Deus deu o sinal para que a congregação se sinta segura sobre esse sinal.
Porque esse sinal ele será requerido e exposto. Quando ele será requerido e exposto? O sinal será requerido e exposto antes de irmos para o rapto, e o sinal ele será requerido e exposto antes dos 144 mil serem transladados. Vamos ler em Ezequiel. Isso não estava nos meus planos, mas eu espero que Deus nos ajude sempre e sempre. A partir de Ezequiel 9, a partir do versículo 4. Tomando isso apenas como uma alegoria, fazendo uma aplicação que nós queremos ver sobre o sinal. Quero que os irmãos entendam que a respeito do sinal, isso não é tudo. Nós vamos estar pregando e pregando sobre isso. No versículo 4 diz: E disse o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal nas testas dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aonde isso? Jerusalém. O profeta nos ensina que Jerusalém é um tipo da igreja. Israel é um tipo da igreja. A Jerusalém que desce ataviada, a grande cidade. Então não é lá no mundo. É o que é feito com o evangelho do Senhor Jesus. É o que é feito com essa mensagem que foi enviada através do mensageiro. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. E não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matais velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E começaram pelos anciões da igreja. E começaram por Malaquias 3, aqueles que vivem da gordura das ovelhas. Aqueles que tomam os filhos de Deus e levam por caminhos tortuosos. Mas isso chegou aos jovens, aos meninos, às mulheres, às grávidas, às anciãs. Então o sinal foi dado para a nossa segurança. E o sinal foi dado para a nossa segurança para que nós possamos partir em viagem. E esse sinal dado, ele tem que ser exposto. E como nós podemos expor o Espírito Santo de Deus? Como há uma exposição do Espírito Santo de Deus? Eu quero ler na mensagem um sinal. No parágrafo 123. Foi ordenado a Israel que permanecesse sobre aquele sangue, até que chegasse a ordem de marchar. Não saiam debaixo dele. Uma vez debaixo daquele sinal, estavam selados ali. Não saiam disso. E ficaram ali, até que soou a meia-noite e as trombetas soaram. Veja. Então aquele povo de Israel, ele estava esperando a ordem de marchar. Ele tinha que ficar sob o sinal até que as trombetas soassem, para que eles pudessem sair. Então veja que as trombetas traziam para ele a ordem de marcha. Não traziam o final do caminho. E ficaram ali até que soou a meia-noite, as trombetas soaram. E quando as trombetas soaram, as buzinas de chifres de carneiros começaram a soar. Cada um saiu com a sua provisão a caminho da terra prometida. Nós sabemos que esses chifres estão falando de poderes, de dons na igreja. Estão falando de uma igreja poderosa saindo. Assim também a cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. Sua vida toda expõe o que ele é, onde quer que ele caminhe, seja qual for o seu negócio, seja com quem ele fale. Quando ele entra em contato com mulheres, quando ele entra em contato com quem se relaciona,
Quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. Amém? Quando chega a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali está aquele sinal. Quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus: vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. Lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, o mesmo o pacto ficava anulado. Mesmo você tendo o sinal e não o expondo, o pacto de Deus com você ficava anulado. Isso mesmo, o pacto ficava anulado. Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles, sim, Senhor, porém o sinal tinha que estar. Não era efetivo, o pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. O pacto não dava um fruto, a menos que o sinal estivesse lá, exposto na verga da porta. Verdade. No lugar de entrada na sua vida espiritual. Pode ter havido muitos judeus que disseram: vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém quero mostrar-lhe algo. Eu sou um judeu circuncidado, ou sou circuncidado. Isso não significava nada. O profeta fala isso. Ele tinha o sinal. O que é batismo com o Espírito Santo? É a circuncisão. Essa é a circuncisão do segundo êxodo. Batismo com o Espírito Santo. Deus deu uma promessa, Abraão creu na promessa, Deus reconheceu a fé de Abraão e deu para ele um sinal de circuncisão. Esses sacerdotes estavam apresentando que tinham o Espírito Santo. Eu tenho a circuncisão, eu tenho o Espírito de Deus. Isso não significa aquilo. Vendo eu o sangue, vendo eu o sinal. Você pode dizer: eu sou batista, presbiteriano, metodista, o que quer que queira. Mas vendo eu o sinal, você diz: eu sou crente. Minha mãe foi membro desta igreja, meu pai foi membro desta igreja. Eu estou desde menino aqui. Isso não significa aquilo. Eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso. Isso não significa aquilo. Eu pertenço ao tabernáculo Brana e eu faço isto e aquilo e creio em toda a palavra. Aqueles judeus poderiam dizer: eu creio em Jeová. Mas isto não era o sinal. Porque o sinal deveria estar exposto. Quando eles tomaram o sinal, eles tentaram passar na roleta do ônibus, no órgão de conferência, sem mostrar o sinal. E quando o anjo de Deus estava ali para conferir o sinal daqueles homens, ele os encontrou corruptos no seu entendimento, tentando quebrantar a lei e de alguma forma entrar pela janela. Ainda que tendo o sinal no bolso do seu paletó, eles não expunham o sinal. Por um sentimento de orgulho, às vezes por um sentimento humano, às vezes por um afeto natural, às vezes por vergonha do Espírito Santo de Deus. Às vezes no emprego, no trabalho, às vezes com os amigos, com os vizinhos que conheceram sua vida regressa. Verdade. Vergonha de expor o sinal. E quando o anjo veio para conferir o sinal, estava no bolso e eles alegaram: eu tenho o batismo com o Espírito Santo. E quando que o anjo vem para conferir esse sinal? O anjo vem para conferir o sinal quando ele vai manifestar a promessa. Porque é a promessa, a palavra de Deus manifestada, a profecia, a visão, a escritura de Deus, no momento que ela vai se cumprir, é ela que é o urim tumim do sinal que você tem. Nós já vamos encerrar. Expondo o sinal,
eu o ressuscitarei nos últimos dias. Certamente, estamos nesses dias. As pessoas se reúnem em gozo. Elas estavam prontas. Elas sabiam que algo estava para acontecer. Elas estavam. Tome os patos, quando é tempo de se aglomerarem, todos seguem juntinhos. Quando as abelhas e tudo mais se prepararam, há um certo instinto que as atrai. O que é o instinto de um animal? É a vida que ele possui. A vida daqueles patos os atraiu todos para um mesmo lugar, porque todos eles tinham a mesma vida. O Espírito Santo atrai as pessoas. E quando chegou o tempo da grande ira de Deus cair, ali vem 2 patos macho e fêmea, aqui vem 2 gansos macho e fêmea, aqui vem 2 cavalos macho e fêmea. Algo os estava atraindo, os predestinados. Os demais pereceram. Os demais pereceram, porém aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca estava preparada, e era um sinal que vinha chuva. Eles sabiam que só havia uma válvula de escape, e era um sinal do juízo. Eles sabiam que vinha chuva, não importava a aparência das coisas e o que as outras pessoas pensavam, eles sabiam, havia algo dentro deles que dizia: entrem ali rapidamente, entrem ali porque esse é o único lugar que será seguro. Porque Deus preparou um profeta e ele mandou a arca como um sinal, disse: entrem aí. E a chuva se aproximava e eles entraram direitinho ali, 2 a 2. Todos os animais entraram 2 a 2 para dentro da arca, por isso que estavam debaixo dela, não importava o resto. E todos os que estavam fora da arca pereceram. Todos que estavam fora do sinal do sangue perecem todos, e todo aquele que está fora do sinal do Espírito Santo perecerá. Não importava quão boa a quantidade de membros da igreja, havia muitos nos dias de Noé, havia muitos nos dias de Moisés, porém qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal, pereceu. Aqueles que perecem, aqueles que falham em entrar em Cristo, pois Ele é a arca, perecem. E a gente vai estar falando muito sobre a mensagem do sinal e sobre o sinal. Então hoje, o sinal. Qual é o sinal no tempo do fim? No primeiro êxodo, o sinal era o sangue de um animal. Aquilo era apenas um protótipo. E todas as palavras que eu estou falando, se você ler a mensagem do sinal, você vai encontrar lá. Aquilo era um protótipo, não era nem mesmo um tipo, ele era um protótipo. Ele era um primeiro mecanismo que fazia o homem ter ideia de como Deus expiaria o pecado. Nós estamos falando da expiação. O homem que não expõe o sinal, ele não tem a expiação em si. E aquele protótipo ele foi feito com um animal. Por que ele foi feito com um animal? Porque o animal nunca caiu. Verdade. Porque o animal foi criado servo e obediente ao homem. Porque o animal não foi dado escolha. Porque o animal não tinha uma alma à semelhança de Deus. E logo em seguida, no segundo grande êxodo, Deus veio agora para tirá-lo daquele lugar natural e colocar em regiões celestiais. E naquele grande êxodo, o sinal era o batismo com o Espírito Santo. E nós temos uma grande testemunha no segundo êxodo. Quem foi a grande testemunha no primeiro êxodo? Josué. Calebe. Agora nós temos a grande testemunha do segundo êxodo? Estevão. A história chama de o primeiro mártir. Por que nós usamos a história? Porque Estevão existiu. E tudo que aconteceu na vida de Estevão tem que acontecer na nossa vida, porque ele foi um ser humano que existiu. E ele expôs o sinal. Verdade. E Estevão estava com uma discussão e os homens não podiam, os religiosos, os crentes não podiam resistir à sua sabedoria e o seu entendimento da palavra. E olhavam para o rosto dele e viram como que o rosto de um anjo.
De tão poderosamente a mensagem estava naquele homem. O profeta toma a escritura e nos ensina que a mensagem que Estevão pregava, ela estava tão ungida e tão fortemente condenava os incrédulos, porque a vida que ele vivia expunha o sinal de Deus. Aquilo que ele havia aprendido de Jesus e dos apóstolos, ele apresentava à humanidade de uma forma que não conheciam se ele era Jesus ou se ele era Estevão. O profeta fala: não são os poderes que trazem a palavra. É o Espírito Santo que traz a palavra. Não são os sinais, os prodígios e as maravilhas que trazem a palavra. Não é a cura, não são os dons que se levantam na igreja que trazem é o Espírito Santo que traz a palavra. As denominações estão cheias de dons maravilhosos. Milagres, prodígios e maravilhas são motivo de ganhos para muitos dos grandes bispos nas denominações. E não trazem a eles a palavra. Porque eles não podem expor o sinal. E não expondo o sinal, eles não têm o benefício da palavra. Eles não estão encostados com a sua mente no seio de Jesus, onde eles podem ouvir os pensamentos do coração de Deus. Estevão morreu condenando eles e dizendo: vós sempre resisti ao Espírito Santo. Como seus pais resistiram no deserto. Quem resistiu no deserto? Aqueles que receberam o sinal em Gozem. Quem eram os pais? Aqueles que estavam presos e foram libertos no primeiro êxodo. Quem eram esses? Aqueles que verdadeiramente colocaram o sangue nos umbrais das portas. Nós vemos no deserto que esses homens não receberam o benefício. Por quê? Porque eles não morreram. Então eles olharam: nós não morremos, vamos sair junto, misturado no meio do povo de Israel, e vamos sair da mão pesada de Faraó. Mas o anjo da morte viria para exterminar a descendência deles. E todos aqueles que se misturaram no povo de Israel, eles não tinham origem na coluna de fogo. Por isso foi tão importante Deus vindicar um homem com a sua coluna de fogo, mostrando que aquele homem tinha origem em Deus. E todos aqueles que tinham a origem em Deus, eleitos e predestinados, seguiriam aquela mensagem. Esse povo que saiu misto e misturado, ele não tinha origem ali. Almas irredimíveis. No segundo êxodo, Estevão foi a grande testemunha. E no terceiro êxodo, Deus apresentou o Cordeiro. Parágrafo 94, você pode anotar, da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Se não for essa mensagem, eu corrijo no grupo. O profeta fala no parágrafo 94 que a noiva e o mensageiro, elas reconhecem o Cordeiro no tempo do fim, que vem para livrar o povo do pecado. O profeta fala que o ministério da igreja é o ministério de Jesus Cristo. Não é algo como de segunda mão. A igreja, ela é um sacrifício vivo. E nós veremos essas coisas. No tempo do fim, então, o que seria o sinal? Nós podemos afirmar que o sinal seria seguir a palavra que vai se multiplicando e se abrindo, de etapas em etapas na caminhada. Porque o profeta, quando ele pregou os selos, ele falou que aquilo era a maior unção da qual ele já tinha participado com Cristo. E quando Cristo abriu a palavra para ele, ele entendeu tudo que ele sempre quis entender em toda a vida dele. E ele foi pregando mensagens sobre mensagens. E ele percebeu que a congregação agora, aqueles sinais, prodígios e maravilhas que eram feitos no meio da congregação, acostumaram a congregação a ver essas coisas de tal forma que ela ficou descansada.
sobre o que estava acontecendo com ela, sobre as bênçãos de Deus, e a congregação não produziu mais um sacrifício vivo. E quando ele encontrou a igreja nisso, ele pregou a mensagem, o sinal, mostrando para a geração que estava vivo diante do seu ministério, que era necessário que eles expôssem o sinal que eles tinham recebido. Qual era o sinal? Era a palavra que se abriu no meio deles. Não vendo que o povo havia visto o sinal, não tinha entendido o que o profeta ensinou, à tarde ou à noite, ele prega a mensagem em desespero, mostrando que o povo deveria agora entrar em desespero e afligir a sua alma para reconhecer o sinal e expor o sinal de Deus. Verdade. Esse é o exato momento que nós estamos vivendo em nossas vidas. Nós temos reconhecido que a palavra tem se aberto em nosso meio. E ficou exposto o mapa da marcha e da caminhada que nós devemos tomar. Nós temos que estar com o sinal exposto em nossas casas. Nós temos que seguir com esse sinal exposto para que o anjo venha e reconheça que nós fomos realmente selados com esse sinal. Porque se você não foi selado com o sinal, você recebeu o Espírito Santo na sua carne ou no seu espírito, não na sua alma. E esse é o ponto crucial da vida cristã. Podemos ficar de pé? Da próxima vez que falarmos, que Deus possa me ajudar, nós traremos algo um pouco mais adiante, para que nós possamos ver na Bíblia que o sinal é a palavra aberta em cada homem, vivendo não para ir no rapto, mas vivendo na condição de rapto, sendo encontrados na condição de rapto quando o sinal for requerido pelo aferidor. O profeta fala na mensagem, a mensagem da graça. A graça é velha, a graça é tão velha quanto é o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana, quando a raça humana foi criada no Jardim do Éden. Naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação, foi contra os mandamentos de Deus e incitou seu marido a fazer a mesma coisa. Então a lei foi quebrada. A lei deve ter uma punição ou não é uma lei. A lei era: no dia em que dela comerdes, nesse dia certamente morrerei. Recordem, o primeiro trono de julgamento que estava sobre a terra estava no Jardim do Éden. E o último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos, no trono branco. O outro grande julgamento que houve sobre a terra. Qual é o outro grande julgamento? Essa é a pergunta que fica para nós. Qual é o outro grande julgamento? Porque Deus é tipificado em 3. Quando o profeta pregou sobre a graça, ele pregou a graça em 3. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. São 3 etapas. Quando o profeta nos ensinou sobre os êxodos, ele pregou 3 grandes êxodos. O primeiro êxodo, o segundo êxodo e o terceiro êxodo. Agora o profeta está nos falando do primeiro julgamento que houve sobre a terra. E ele está nos falando do último julgamento que há sobre a terra. Mas, quando Jeová desceu, posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim, que uma vez era tão claro, o pecado havia manchado aquilo, havia tirado a luz do meio deles. Este é o problema com as igrejas hoje. Este é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo, para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele vive para salvar até o último, para curar a menor pessoa que estiver enferma. Como foi possível naquela manhã? A escuridão parava no jardim, e eu imagino uma sombra de pano preto. Penso também que nenhuma folha se moveu, não havia nenhum vento soprando, havia trevas e estava terrível porque o pecado havia manchado. Lá veio Jeová descendo como um estrondo de um trovão, andando através do jardim, clamando: Adão, onde estás tu?
Isto foi quando Adão viu que estava nu e que havia pecado perante Deus. E ele se escondeu e tentou fazer uma religião para si mesmo. Mas isto não deu certo. Deus matou uma ovelha, tirou a pele e mostrou que algo tinha que morrer para cobrir o pecado. Unir-se a uma igreja nunca cobrirá nenhum pecado. Nenhuma confissão sem lágrimas cobrirá pecados. Isto tomará tristeza e arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Sem sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus sacrificou no Calvário para cobrir os pecados. Ou seja, quando Deus desceu em um trovão, Deus desceu para dar a Adão e Eva um sinal. E Adão e Eva tiveram que caminhar expondo aquele sinal até que aquele protótipo viesse em tipo. Porque o verdadeiro era Emanuel. Amém. No dia de hoje, na manifestação do Filho do Homem, Deus nos deu a palavra. Os mistérios que estavam escondidos no coração de Jesus Cristo. Esses foram os mistérios que a noiva ouviu e vive por eles. Viver por esses mistérios, não ouvi-los sendo pregado, não entender sobre eles, não pregar sobre eles e falar sobre eles, mas viver por esses mistérios, viver na condição de rapto. É expor o sinal. Aleluia! O irmão George pode passar? Nós vamos orar. E que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu sei que foi um pouco simples a mensagem, mas Deus nos abençoou. Amado e bendito Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor nos mostre claramente essas coisas, Pai. No máximo do meu esforço humano, Senhor, eu tentei simplificar e descer, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo, Ele é glorioso, Senhor. Ele falou ao profeta um dia que mesmo que as coisas fossem grandes e indegustáveis para o nosso estômago, Senhor, o Senhor nos faria comer a carne e nos entender e nos alimentar dela, Pai. Por isso te damos graças, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus, Pai, para este novo ano que está adentrando, Senhor. E que possamos estar ciente, Pai, aonde estamos caminhando, Pai, que vida estamos vivendo, Senhor, e sempre, Senhor, sempre consolados com a Tua presença eterna e bendita, Pai, em nossas almas, Pai. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o nome do Senhor. Irmão Pablo, a mensagem da pomba ferida, amém?
aqueles que já partiram. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar e tem voltado outra vez no poder da palavra, trazendo vida, falando da fé de rapto, plena redenção de um estado caído. Uma janela está aberta e a luz está entrando, uma celestial luz de um mundo celeste entrando em nossas almas. A pomba e o corpo estão soltos, dois poderes sobre a terra. Um se alimenta do homem carnal, mas a pomba está em ti e em mim. E foi por isso que ele desceu. O ciclo do tempo está terminando e aqui estamos nesta realidade, porque Noé foi um mistério secreto. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar e tem voltado outra vez, trazendo vida, falando da fé de rapto, plena redenção de um estado caído. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar e tem voltado outra vez, trazendo vida, falando da fé de rapto, plena redenção de um estado caído. Plena redenção de um estado caído. Plena redenção de um estado caído. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Isso foi só o primeiro culto do ano, né, irmão? Imagino que não vai virar pela frente, não é verdade? Irmãos, peço oração. Orem pelo irmão Felipe, orem pelo irmão Ezequiel. Amém. Nossos trabalhadores da obra têm ombreado a causa, levantado os braços junto com o pastor Maia. E são carentes de oração. Todo homem que Deus usa em suas mãos é carente de oração, irmão. Eles não são super-homens, eles estão necessitados da oração da igreja. Amém? Graças a Deus. Então, por isso, sempre ore, irmão. Sempre ore pelo pastor, pelo irmão Ezequiel, pelo irmão Felipe, pelos trabalhadores, pelos músicos, enfim. Amém? Enfim, por todos, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. E queremos que Deus tenha selado isso nos nossos corações, esta palavra, não é verdade? Amém? Então, com esse louvor, estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Abraço, seu irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam ter uma ótima semana, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus.